Oi, esse aqui é o 7º vídeo do Vedexmas, o Veda fora de hora que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. E o que temos para hoje são os melhores e piores mimos que vieram na tag Curadoria, a Caixa Mistério, lá do ano de 2018. Bom, logo de cara já dou a dica para vocês. O vídeo de ontem também foi os melhores e piores mimos da tag Curadoria, só que do ano de 2017. Portanto, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida do que eu achei de bom e ruim lá dos primeiros mimos. Foi o primeiro ano que eu assinei a caixa. E agora também posso dizer para vocês que no ano de 2018 o padrão segue a mesma coisa. Ou seja, são mimos que ora são utilizáveis, ora são colecionáveis. E também naqueles temas que às vezes eles se relacionam de algum modo com a história da vez, ou então algo mais genérico em torno da literatura e até umas coisinhas meio à parte. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Vamos logo mostrar o que temos em 2018. Sempre vale lembrar, né? A primeira parte aqui do vídeo eu vou mostrar rapidamente, mês a mês, o que veio e depois, na parte seguinte, eu mostro mais detalhadamente e conto mais alguma coisinha a respeito da experiência de ter encontrado tal objeto lá dentro da caixa. Enfim, logo de cara, em janeiro de 2018, veio algo bastante tradicional que muita gente espera. Um calendário, uma apresentação bem diferente também. Depois, em fevereiro, já apareceu o primeiro item um pouco mais inusitado, que foi o aroma floral. Sim, um perfume. Algo também meio tradicional nesse tipo de caixa. Em seguida, em março, apareceu algo que estava mais conectado ao autor da vez, no caso a Beth Smith. E aí veio um livro a mais dela. Se o livro principal, capa dura, era o livro, foi completado com um livro de bolso também da autora. Algo interessante. Em seguida, em abril, algo que muita gente gosta e usa bastante, que são as eco bags. Realmente, muita gente gosta disso e quando vem fica feliz. Aí, em maio, também surgiu algo meio esquisito, que quando, assim que eu abri a caixa, né, e tive noção exatamente do que era, eu falei, puxa, que negócio curioso, né? Enfim, o mimo era chá. Pois é, matinho com cheiro e sabor. Vamos combinar que é algo bastante curioso. Então, em junho, aí apareceu algo também bastante tradicional em caixas mistério. Não só de literatura, mas também de outros tipos, cultura popular e por aí vai, né? No caso, porta-copos, também algo bastante útil. Em seguida, em agosto, surgiu algo que também está relacionado com este canal aqui, principalmente com esse canal, né? Por causa do nome, né? Nós nos chamamos Imantado de Livros. E o que foi que veio? Veio imãs. No caso, né? Marcadores de página com imãs. Algo que eu gostei bastante e não preciso dizer, confirmar, né? Em setembro também apareceu um tipo de mimo que eu gosto bastante, que são aquele do tipo lúdico, que você pode usar mais de uma vez e se divertir bastante. No caso, foram várias e várias peças de um quebra-cabeça, algo que eu gostei bastante. Em seguida, em outubro, apareceu uma coisa um pouco tradicional, podemos comentar a respeito, né? Que foram cartões postais. Mas tinha um detalhe a mais. Em seguida, em outubro, surgiram os paninhos, guardanapos? Não, foram almofadas. Curioso também. Aí, em novembro, veio mais um livrinho a mais. Se antes tivemos um livro de bolso da mesma altura da vez, em novembro tivemos um livro também de bolso, só que um pouco mais genérico, um livro de poesias. Depois eu comento mais. E finalmente, em dezembro, para fechar o ano de 2018, veio... Não veio. Na verdade, quando eu peguei a caixa, abri, tirei de lá de dentro tudo que lá havia, descobri que realmente só existia o principal que veio dentro da caixa, que é o livro, o estojo, o marcador de página e a revistinha com informações adicionais. Mas cadê o mimo? Não tinha, ó. Chacoalhei, chacoalhei, não tinha mimo pra mim. Pois é, eu fui o azarado da vez. O pessoal quando embalou a caixa lá, a minha caixa, esqueceram de colocar o mimo. Mas o que era o mimo? Depois eu acabei descobrindo, algumas pessoas comentaram no meu vídeo, depois eu confirmei pelo próprio site da Tag Experiências Literárias. O mimo de dezembro de 2018 era mais um calendário. E na verdade eu acabei não reclamando com a empresa, pedindo outra caixa justamente por causa disso. Ah, é só um calendário, eu não vou ter todo o trabalho de
entrar em contato, esperar a resposta, talvez tenha uma dificuldade. Não, é um calendário, deixa pra lá, não me importa. Enfim, vamos agora ver os detalhes de cada um desses objetos. Em janeiro a gente pode dizer que a tag curadoria começou uma bela de uma tradição. Isso levando em consideração, né, que até então, desde o começo da caixa, lá em agosto de 2014, eles nunca tinham enviado aos associados exatamente o calendário. Foi a primeira vez. E claro, eles devem ter pensado, puxa, vamos mandar apenas um calendário? Precisamos colocar algo mais. Por isso talvez a ideia dessa plancheta. Porque eu acho que realmente esse objeto ele não se conecta com a história da vez que foi Retorno a Bridgehead. Com certeza não. Ou talvez sim. Vai que alguma passagem da história há uma prancheta importante? Não, talvez não, né? Mas acho que é um certo exagero. Acho que é mais para ficar bonito mesmo. Dar um pouco de valor ao calendário. E claro, também pensaram, né? Não vamos colocar apenas a folhinha. Vamos colocar alguns detalhes literários. Portanto, em vários dias dos meses é indicado alguma coisa relacionada à literatura, seja autores ou eventos literários, o que ficou bastante atraente com certeza. Já em fevereiro, aí sim tivemos uma conexão um pouco mais esperta, talvez, né? Porque a gente percebe, né, pela indicação aqui da caixinha do perfume, que há um indicativo que deve-se provar esse aroma a partir de um certo ponto da história. Isso é uma ideia muito interessante, muito ousada e provoca um certo vínculo do leitor com o mimo, com certeza. Ele fica pensando, puxa, já estou me aproximando lá daquele ponto específico. Vai aparecer ou não a tal fragrância que está aqui na minha mão. É algo bastante interessante mesmo, que instiga a leitura, principalmente, né, faz com que a gente queira ler até esse certo ponto, pelo menos. Já em março veio alguma coisa um pouco mais tradicional, que é ligar o autor para conectar o livro da vez com o mimo. E no caso aqui se optou por duas obras da Beth Smith. E para quem curte a autora, isso foi sensacional. Para quem não conhece, como é o meu caso, pode-se dizer que é tanto bom quanto ruim, por exemplo. Como eu não a conheço, eu não sei se eu vou gostar realmente de ter mais um livro dela em mãos. Vai que a experiência de ler um ou outro acabe provocando que eu não queira ler o segundo. Pode ser que isso aconteça também. Mas como eu disse, para muita gente foi uma boa sacada dar dois livros do mesmo autor. Já em março tivemos aquele mimo também mais que tradicional, em muitas caixas, mistério por aí. As famosas eco bags, que no caso aqui tem uma relação completa com a história da vez, que foi de Underground Railroad, que lá na capa do livro já estão aparecendo esses algodões aqui. E claro, a gente pode pensar, né, que até o pano aqui da eco bag pode ser de algodão mesmo. Como eu não manjo disso, não sei se isso aqui é algodão ou é uma outra coisa parecida. Pode ser uma pegadinha, né? E para completar, temos algumas frases aqui do autor, o Colson Whitehead. Bom, é um mimo para lá de utilizável, com certeza, e que se conecta de alguma forma com a história das plantações de algodão e também das viagens que acontecem por aqui. A sacola, então, se conecta de várias maneiras. Depois, em maio, veio para mim talvez o mimo mais surpreendente para mim ao longo do ano, que foi justamente aparecer aqui um chá. Na verdade, um blend, né? Diz aqui, né? Blend oriental, composto de cardamomo, hortelã e canela. E aliás, o cardamomo eu nunca tinha ouvido falar, foi a primeira vez que eu fiquei sabendo da existência dele, que parece que é um chá bem conhecido. Mas na verdade esse blend aqui é bastante interessante. Só que tem um detalhe aqui que não dá para fugir, né? Vocês podem perceber que não abriu o pacote até hoje. Inclusive, ele já venceu. Foi em 1/3/2019. E talvez eu tenha perdido uma grande conexão com a história, porque, assim, de geral, a gente não consegue perceber nada que se conecte a uma história que se chama Tempo de Migrar para o Norte. Não mesmo. A gente tem que ler a história, talvez, para encontrar alguns elementos que envolvam a história do chá. Talvez o uso, algumas tradições que envolvam chá, vai lá saber, né? Não tem como, assim, do nada. Porque sempre é aquela coisa que a gente pode pensar também, né? É bom quando um mimo não precisa de explicação. A gente bate o olho e já percebe que sim, ele está ligado à história ou ao título da obra. Não foi o caso aqui. Ficou uma aura misteriosa. Enfim, em junho, aí também veio algo super tradicional em caixas mistério, que são os famosos porta-copos. No caso aqui, aí sim temos uma conexão direta, pelo menos com a capa do livro, porque a ilustração que está lá também está aqui nos porta-copos. Pelo menos
em alguns deles. E também aquela coisa que eu gosto bastante, que é um mimo que você pode tanto utilizar, justamente usando como porta-copo, como também ser um item colecionável. Aliás, são vários aqui, né? São 4 que podem se associar a uma coleção de porta-copos que você também já tenha. Ou você pode usar como meros bibelôs lá na estante. É um mimo que funciona para várias pessoas ao mesmo tempo, o que é também muito bom. E falando em agradar em julho, foi perfeito aqui para o canal, como eu já comentei, porque foram marcadores de páginas que na verdade são imãs, pois então o imantado de livros agradece esse mimo recebido. E claro, temos aqui as figuras de Svetlana Alexievich, José Saramago, Toni Morrison e Gabriel Garcia Marques. Sim, não temos conexão direta com o livro da vez, que é da Svetlana. No máximo foi isso, realmente, né? Mas claro, a gente pode pensar que nesse mês aqui tem aquela questão de, pelo menos uma vez no ano, fazer uma homenagem geral para a literatura. No caso aqui, também de novo, o Prêmio Nobel. Os 4 foram ganhadores nesses respectivos anos indicados. E lembra, claro, o mesmo que a gente viu lá no vídeo passado, de ontem, onde tivemos ganhadores de Nobel da América Latina. Lá no caso foi uma flâmula, aqui foram marcadores de página. Ou seja, um mimo, digamos, padrão. Já em agosto tivemos aquele mimo que, como eu comento, é também bom quando é lúdico, divertido, que pode ser usado mais de uma vez. E como é um quebra-cabeça de 280 peças, com certeza você pode usar uma vez, terminar a montagem e montar outras vezes com outras pessoas, por exemplo, e por aí vai. Só que, no caso aqui, a gente tem aquela curiosidade, né? Mas afinal de contas, qual é a imagem que nós vamos montar? E aqui na parte de trás da caixa, a gente percebe que a ilustração se conecta com as duas narrativas do livro. Porque sim, o livro aqui são 2 novelas distintas, A Promessa e A Pane. Claro que a gente tem a sensação de, poxa, será que se eu monto isso aqui, eu vou tomar um certo spoiler? Porque se uma mesma imagem se conecta com as duas histórias, talvez tenha um elemento em comum. Mas, de qualquer forma, é algo que realmente eu gosto bastante. De coisas que dá para ser utilizáveis. E talvez ainda seja uma ilustração que a gente possa até enquadrar. E falando em coisas normais, setembro ofereceu algo que tanto é normal quanto não é. Pois no caso enviaram cartões postais. E olha só que coisa interessante. Por si só, essas imagens não são nada demais, como também as frases escolhidas aqui. Mas no conjunto a gente pode perceber que sim, faz conexão com a capa do livro ou então elementos contidos lá na história. Mas principalmente a grande sacada aqui é a caixinha que vieram os cartões postais, porque na verdade a capa forma exatamente a gaiola. Isso foi a grande sacada, e sendo o primeiro cartão postal justamente o passarinho, aí fica a conexão perfeita com o título do livro do mês. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. É bem curioso isso. E depois, se a gente troca a figura do pássaro pelas outras personalidades que aparecem ali, tanto as figuras acho que fictícias como algumas reais, a gente percebe que o título do livro tem uma grande interpretação a mais. Foi uma grande sacada, na verdade, eu considero genial. Em outubro, com certeza, temos o mínimo que a gente precisa completar, e exatamente com enchimento, né? Que tivemos aqui as capinhas de almofadas com 2 estampas diferentes, só mais uma página, um capítulo. Uma boa sacada. Isso aqui é o tipo que eu gosto também. Aliás, também é dos 2 ramos, né? Utilizável e colecionável, porque realmente você pode usar literalmente isso aqui em algum sofá, alguma poltrona e também deixar como enfeite numa estante. Fica bem bacana essas 2 frases aqui colocadas. Essa frase montada junto com as 2 almofadas. Também é uma boa sacadinha, embora seja algo completamente genérico, que não se conecta de maneira alguma com a história da vez. Isso é óbvio, né? Mas tem o que dizer sobre isso, né? O deserto dos tátaros, como se conecta com almofadas. E claro, né? Mesmo que algum ponto específico da história se fale em dormir ou em cama, nunca vai se remeter talvez a almofadas. Já em novembro tivemos outro livro de bolso como mimo, só que dessa vez é um livro recheado de poemas. E a conexão com a história da vez se dá pelas temáticas lá da história, que é o Nada, da Carmen Laforet. No caso aqui a gente percebe pela 4ª capa que
As questões de solidão, decadência, inadequação estão presentes tematicamente aqui nesses poemas de diversas autoras, ou seja, principalmente a união se dá pelas questões de sentimentos bem femininos. Com certeza também foi acertado. E no meu gosto pessoal, eu até prefiro esse livrinho de poemas do que aquele outro lá da Beth Smith. Considero esse mais dinâmico, mas é gosto mesmo. Bom, agora apontados os detalhamentos de todos os mimos que recebemos em 2018, ou quase todos, vamos então para a terceira e última parte aqui do vídeo, que é realmente dizer quem foram os melhores e quem foram os piores. E dessa vez com um leque muito maior, ao contrário do vídeo passado, de 2017, onde só tínhamos 8 objetos para meio que decidir o que era bom e o que era ruim. Aqui, como temos 12, então a gente pode ampliar o leque, deixar 3 para cada lado. Começando, claro, pelos piores e depois pelos melhores. E logo de cara, o primeiro dos 3 que eu considerei os piores, posso dizer que não é exatamente que ele é ruim de fato, mas é que cai naquela categoria de mimo que você usa uma vez e pode nunca mais usar. No caso aqui, até você podia usar mais de uma vez. Bom, eu me refiro ao chazinho. Pois é, no caso você abre o pacotinho aqui, utiliza o produto e pode ser que você, numa primeira investida, já mate todo o pozinho que tem aqui dentro, todo o matinho, né? Se tiver uma família grande, poxa, vai numa tacada só. Mas pode ser, claro, que você podia deixar para vários e outros dias. Então é por isso que eu acho que é um mimo um pouco fraco, porque realmente esse você vai acabar jogando fora tudo, né? E talvez nem se lembre depois que você tinha algo parecido dentro de muitas caixas. Claro, a não ser que acontecesse o fato da memória afetiva, mas no caso meu não funcionou, né, pra mim, né, porque, vocês sabem, eu não abri o pacote, né, então eu não sei, não guardei nem cheiro, nem sabor desse blend aqui que veio. Então pra mim realmente foi um pouquinho fraco, com certeza. Agora o segundo que realmente eu não gostei, foi até o primeiro que veio em 2018, foi lá em janeiro, que foi o calendário. Eu sei que muita gente gosta desse tipo de produto e sabe que aqui nas caixas curadoria é sempre certeza que vai pintar algo no finalzinho do ano, no começo do próximo, um calendário. Muita gente já fica na expectativa. Eu sou o contrário, eu não gosto desse tipo de produto, principalmente porque eu acabo não utilizando. Se bem que um calendário é até mais fácil de utilizar, né? Porque basta você deixar ele no cantinho e de vez em quando dar uma olhadinha. Você nem precisa anotar coisas nele, como por exemplo nas agendas. Mas mesmo assim, eu acho um item um pouco fraco e que foge totalmente do motivo da caixa mistério, que é de literatura. Embora, claro, às vezes eles colocam alguma informação literária nas folhinhas mês a mês, mas mesmo assim eu acho muito pouca conexão, por isso que eu acho fraco. Agora, o pior mimo, com certeza, de 2018 foi o de dezembro, que também era para ser, quer dizer, é um calendário de fato, só que eu não recebi, né? Mas o problema que a gente tem que salientar é que foi o segundo calendário da vez. Sim, em janeiro tivemos esse daqui e depois, alguns meses depois, no último mês, em dezembro, tivemos mais outro calendário, ou seja, no mesmo ano foi ofertado 2 calendários. De novo, para quem gosta, ficou feliz da vida, mas eu que não gosto ainda vou receber 2, ainda bem que um ficou extraviado. Eu até tive sorte de ter perdido esse mimo, né? Até agradeço lá o funcionário da empresa que esqueceu de colocar o calendário dentro da minha caixinha. Valeu, meu filho, gostei. Poxa, eu não ia utilizar mesmo, né? Por isso que eu agradeço ele. Mas de qualquer forma, esse foi o pior mimo, na minha opinião. Pode ser que também vocês tenham gostado do segundo, que foi mais bonitinho ainda, né? Aliás, eu esqueci de mostrar a imagem deles, acho que quando eu estava fazendo detalhamento, porque eu pulei ele completamente. Então eu deixo aqui do lado a imagem do calendário que veio em dezembro. É, aquele modelo espiral, né? Tá em tom azul. Com certeza estava bonito. Eu vi uns vídeos depois de outras pessoas e estava bonitinho, estava simpático. As ilustrações que acompanhavam ele estavam bonitas, mas mesmo assim, aliás, eu nem fiz questão de ir atrás da empresa, reclamar que tinha sido perdido, né? Solicitar outra caixa, por exemplo, porque não vale a pena, eu não gosto mesmo de calendário, por que eu vou ter todo esse trabalho, pedir, esperar a resposta, ficar na expectativa? Deixei por isso mesmo. Enfim, bom, vamos então aos melhores, que é o que importa mais aqui pra gente. O primeiro objeto que eu quero mostrar para vocês aqui, o primeiro mimo, são daqueles, claro, que eu gosto bastante, que são relacionados com a parte de se utilizar mais de uma vez, com certeza. E quando é uma coisa mais lúdica, é melhor ainda. No caso, claro, foi o quebra-cabeça. E claro, eu preciso dizer aqui bem baixinho para que ninguém nos ouça, eu não cheguei a montar esse quebra-cabeça. E olha que tem pouca peça, né? Não precisa de um espaço muito grande.
mas mesmo assim eu gosto desse tipo de produto, gosto quando é divertido o objeto, né? Além de ser um bibelô, também possa ser utilizável como diversão. Por isso eu aponto como um dos 3 melhores aqui desse ano. Já o segundo, aí sim cai naquela coisa de poder ser utilizado apenas uma vez, mas no caso aqui eu acho que dá para usar um pouquinho mais, que foi o aroma floral, o perfume. Só que de fato ele até se conecta com um ponto da história, porque aqui atrás, como vocês perceberam, eu devo ter mostrado, né? Pede-se que você só cheire o aroma floral a partir da página 75 da história. Ou seja, ele faz uma conexão bem interessante com o livro da vez, o que é bastante bacana aqui na proposta de você ter mimos atraentes para a questão ali da caixa de literatura. Eu achei uma boa sacada, com certeza, mesmo que seja algo que você possa gastar também rapidamente, mas perfume geralmente dura mais, né? Então acho que você realmente dá para ter uma conexão maior com esse tipo de produto. Agora, o que eu realmente gostei e achei sensacional foi algo que à primeira vista parece algo muito simples, que foram os cartões postais. Aí você fala, cartão postal? Qual a graça que tem? São apenas imagens. Bom, as imagens que vieram aqui são bem bonitas, bastante interessantes, atraentes visualmente falando. Só que a boa sacada é que veio esta capinha aqui, que simula a gaiola, que tem conexão com o título da obra, escrito pela Maya Angelou. Então tem tudo a ver, né? Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Então, é bem bacana. Eu gostei realmente muito disso. Eu gosto quando os mimos têm essa pegada criativa, que tenta sair do ponto base, ou seja, daquele tipo, vamos colocar então uma almofada, ou vamos colocar um chaveiro, ou vamos colocar um copo. Não, tá, o objeto em si, ok, mas e o que tem a mais? O que ele se conecta com a história? São essas boas sacadas que valem com que o mimo seja algo diferenciado que você não vai encontrar por aí, porque um chaveiro, um copo, você pode encontrar em outros lugares também relacionados à literatura, mas quando está conectado bastante com o livro da vez, aí fica perfeito. Portanto, isso aqui foi sensacional, na minha opinião. E claro, de novo, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham, quais foram os melhores mimos que vieram em 2018? E aquela questão também, né? Os mimos colecionáveis, utilizáveis, quais que vocês preferem. Deixem aqui nos comentários do vídeo, eu quero muito saber se vocês gostam ou não desses tipos de produtos. Enfim, agora só resta esperar o próximo vídeo aqui do Vetexmas. Amanhã, que será um vídeo especial, uma book tag natalina, aquelas coisas que a gente aponta livros a respeito de uns quesitos que vão sendo colocados. Está bastante interessante e espero para vocês. Você vai lembrar, né, que já fizemos melhores e piores também no Veda passado, das capas, por exemplo, de todos esses livros aqui que eu estou mostrando. Aliás, que eu citei, eu não mostrei os livros, né, mas eu mostrei isso também lá em abril. Eu fiz as melhores e piores capas desses respectivos livros da tag Curadoria e também da outra caixa, da tag Inéditos. Vamos lembrar só para fechar o vídeo que segunda-feira tem unboxing da tag Inéditos, a caixinha laranja aqui do mês de dezembro de 2019. E tchau!